No vasto tapete da história, onde as histórias de sociedades em ascensão e declínio se entrelaçam, existe um registro antigo que narra as histórias de um povo poderoso e régio. À medida que o sol se põe sobre as vastas savanas da África, surgem histórias que retratam reis poderosos e rainhas belas, com pele escura e rica. A Bíblia, um livro de longa data, contém em suas páginas os segredos dessas narrativas antigas. Junte-se a nós em uma jornada cinematográfica imersiva através do tempo, à medida que desenterramos histórias que podem ter sido esquecidas pelo resto do mundo, mas estarão para sempre gravadas nas areias da África. Antes de mergulharmos no conteúdo principal, certifique-se de tocar no botão de inscrição e clicar no ícone de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos futuros. Temos muito conteúdo emocionante a caminho. Agora, vamos zarpar nessa incrível jornada e desbloquear a história de nossos ancestrais negros e africanos, de acordo com a Bíblia. Todos os povos do presente são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Isso inclui indivíduos negros e aqueles com pele escura, cuja linhagem pode ser rastreada até Cã, um dos filhos de Noé. Sem e Jafé são irmãos de Cã, representando os povos semíticos, árabes, judeus, sírios, etc., e os jafetitas, europeus e asiáticos, respectivamente. A Bíblia identifica Cã, filho de Noé, como o progenitor dos povos africanos e negros. Seu nome está consistentemente associado à África, e o livro dos Salmos o liga aos antigos egípcios. É digno de nota que as tradições judaicas antigas e outras também atribuem ancestralidade africana a Cã. O conceito de filhos de Cã aponta consistentemente para regiões e povos africanos. Além disso, o nome Cã carrega o significado de queimado ou escuro em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, aludindo à cor de seu cabelo e pele. No capítulo 10 do livro de Gênesis, especificamente entre as linhas 6 e 14, pode-se explorar a árvore genealógica de Cã, também conhecida como o povo camítico. O livro menciona os filhos de Cã, Cush, que se tornou o pai de muitos povos africanos, e Mizraim, que se tornou o pai dos antigos egípcios. É importante notar que árabes, judeus, sírios e outros se referem ao Egito como Mizraim, pois foi nomeado assim por seu fundador, também conhecido como Mizraim. Canaã, pai dos cananeus, também é filho de Cã. Canaã refere-se tanto a um lugar quanto a um grupo de pessoas. Além disso, Cush, o primeiro filho de Cã, deu origem a vários países e povos, incluindo os etíopes, os egípcios antigos e o povo de Núbia, anteriormente conhecido como o Reino de Cush. Esses são países e grupos de pessoas significativos, e sua ancestralidade pode ser rastreada até Cush. Vale mencionar que os povos de Samaria, que se acredita terem descendido de Nimrod, filho desobediente de Cush, são considerados ter se originado da antiga Babilônia. Além disso, indivíduos do sul da Índia, bem como populações de várias partes da África, como malianos, eritreus, quenianos, condes e vantas de Gabão, são considerados ter herança cuxita. Em contexto bíblico, o termo Cush é frequentemente associado à Etiópia, Sudão e África, significando Etiópia ou negro em sua linguagem original. Canaã e Mizraim também foram filhos de Caminho. Mizraim é acreditado ser o ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os Tars e berberes de pele escura. Povos semíticos, como arameus, árabes e israelitas, referem-se ao Egito como Mizraim. No Salmo 78, verso 51, é mencionado que Deus feriu os primogênitos no Egito,
os primeiros frutos da masculinidade e as tendas de caminho. Cã também teve um filho chamado Put ou Fut, nascido após Misraim. Put deriva de uma palavra que significa marco e refere-se a caçadores de clãs na África. Put é considerado o pai dos líbios negros e de vários outros povos africanos. No que diz respeito à famosa maldição de Cã ou maldição de Canaã, muitas pessoas interpretaram erroneamente a narrativa em Gênesis. O capítulo 9 relata que quando Noé se embriagou, seu filho Cã não o ajudou, mas em vez disso, zombou de seu estado nu e bêbado para seus outros irmãos. No entanto, esse texto pode ser interpretado de várias maneiras e não é o ponto focal dessa narrativa. Noé colocou uma maldição em um dos filhos de Cã, Canaã. Enquanto as ações de Noé podem parecer exageradas, era uma questão grave desrespeitar seu pai naquele período, quase como um dever religioso. Embora a embriaguez de Noé pareça acidental, resultando de sua descoberta do vinho feito de uvas, que nunca havia sido feito antes, ele inadvertidamente se tornou intoxicado. Como consequência, Deus não o puniu. É essencial reconhecer que Cã e seus 3 outros filhos, Cush, Misraim e Put, são todos acreditados ser os progenitores de vários povos africanos e negros. A Bíblia, através de suas contas genealógicas, conecta esses indivíduos aos povos antigos da África, incluindo os egípcios, etíopes e outras nações africanas. No entanto, é importante abordar essas narrativas com uma compreensão de seu contexto histórico e cultural, pois elas representam perspectivas e crenças antigas. É importante notar que a Bíblia não é a única fonte histórica ou antropológica para entender as origens e a história dos povos negros e africanos. Acadêmicos e pesquisadores se baseiam em uma ampla gama de disciplinas, incluindo arqueologia, linguística, genética e tradições orais para reconstituir o complexo tapete da história humana. À medida que nosso conhecimento do passado continua a evoluir, é crucial envolver-se em pesquisa e diálogo contínuos para ganhar uma compreensão mais matizada das origens, migrações e desenvolvimentos culturais dos povos negros e africanos. É crucial enfatizar que interpretar a Bíblia de uma maneira que sugira que os povos africanos foram amaldiçoados é um grave erro e uma interpretação errônea. O indivíduo que é amaldiçoado na Bíblia é Canaã, neto de Cã, e não todos os povos africanos. Cã, que é acreditado ser o ancestral dos povos da África e do sul da Índia, nasceu antes do dilúvio e viveu uma vida notavelmente longa em comparação à maioria das pessoas. Ele teve a oportunidade de testemunhar a 5ª e 6ª gerações de sua família e ancestrais. Interessantemente, semelhante a seu irmão Sem, Cã também viveu para ter cerca de 600 anos ou possivelmente até mais velho. Enquanto a idade exata de Cã não é especificada na Bíblia, é provável que ele tenha vivido pelo menos 600 anos. A localização do local de sepultamento de Cã permanece incerta, com várias teorias e estudos sugerindo diferentes possibilidades. Alguns propõem que seu túmulo poderia estar na Etiópia ou mesmo em Núbia, enquanto outros sugerem a Mesopotâmia, onde os sumérios viviam. No entanto, a crença predominante é que o túmulo de Cã está na África, especificamente no Sudão ou na Etiópia. Alguns até especulam que ele pode estar enterrado no Egito, uma terra conhecida por seus segredos antigos e descobertas contínuas de sepultamentos milenares. O livro de Jubileus fornece detalhes adicionais sobre os anos posteriores de Cã e os eventos envolvendo a família de Noé e as linhagens de Cã, Sem e Jota.